Quero continuar então a falar sobre a vontade de Deus. E nós vimos algumas passagens na semana passada sobre situações muito claras em que Deus diz na sua palavra: esta é a vontade de Deus. A primeira passagem que vimos, em 2 Coríntios 8:5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também assim mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. É da vontade de Deus que nós nos demos a nós mesmos, primeiramente a Deus, e depois as consequências será que nos vamos dar também aos outros. E o que é isto de nos darmos ao Senhor? Eu creio que está relacionado com Romanos 12:1 e 2. Apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós compreendermos que não somos nós mesmos, fomos comprados por bom preço e percebemos que nós, todo o nosso ser, deve estar ao serviço de Deus. Não devemos pensar: eu tenho os meus direitos, eu também tenho direito a ser feliz, eu tenho direito a isto, eu tenho direito àquilo. Não. Nós temos de compreender que somos servos de Deus e nos devemos entregar nas mãos de Deus, perceber que não temos os nossos direitos. Não. O Senhor também renunciou a tudo aquilo que tinha direito para nos salvar, e um dia nós vamos comparecer perante aquilo que se deu a si mesmo por nós, como nós lemos o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Vamos comparecer perante este Senhor com as suas mãos furadas para testemunhar disso. Ele irá perguntar-nos: e tu, o que é que fizeste? Deste a ti mesmo? A mim? Outra passagem é esta de Gálatas 1:4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Ou seja, é da vontade de Deus que nós sejamos libertos do presente século mau, e é triste quando aqueles que foram salvos pela graça de Deus, são salvos pela graça de Deus, preferem ir a correr para o presente século mau, entregarem-se ao presente século mau. Isso é triste, faz lembrar aquele povo de Israel, a dada altura, em que tinham um estatuto privilegiado e disseram: nós queremos ser como as outras nações, queremos ser como os outros. Renunciaram esta condição de povo especial, e nós também somos um povo que o Senhor diz na sua palavra em Tito 2, que se deu a si mesmo para nos remir para si, um povo seu, especial, zeloso de boas obras. E é triste como eu posso abrir mão desta condição tão especial que Deus tem para nós e deixar-nos seduzir, deixar-nos controlar, deixar-nos adequar em demasia a este presente século mau. Outras passagens acerca dos servos, em Efésios 6: vós servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não precisamos de estar a ser obreiros a tempo integral ou a ter um ministério muito forte, muito notório na nossa igreja, onde nos reunimos. Se nós, no nosso trabalho, formos fiéis naquilo que nos é dado a fazer, aqueles que estudam, se nos seus estudos forem dedicados e fazendo de coração a vontade de Deus, certamente estamos a agradar a Deus. Não precisamos ser todos pregadores, anciãos ou líderes do que quer que seja. Precisamos é de fazer de coração a vontade de Deus, e aí estamos dentro da vontade de Deus. Outra passagem que não chegamos a abordar com grande detalhe, mas que também quero falar, em 1 aos Tessalonicenses 4. 1 aos Tessalonicenses 4. Nós não precisamos andar a tentar descobrir a vontade de Deus ao calhas. A vontade de Deus está revelada e nós comecemos por estas coisas. São reveladas de uma forma clara e inequívoca.
Eu lembro daquela história, enquanto vocês procuram, 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4, aquela passagem, aquela história de alguém que queria, não era propriamente descobrir a vontade de Deus, mas nós podemos aplicar isso, que era alguém que tinha a mania de conseguir pregar de qualquer passagem, abrindo a Bíblia onde quer que fosse, e conseguia pregar sobre isso. Pregava de cor. Mas melhor do que pregar de cor é pregar de coração e ter preparado o que se vai falar. Então, certa pessoa abriu a Bíblia e a passagem que abriu e apontou era: Judas foi e enforcou-se. E ele ficou um bocado: o que é que eu vou falar daqui? Olha, esta não está boa, deixa-me experimentar outra. E a segunda passagem que abriu era: vai tu e faz o mesmo. Que o Senhor Jesus Cristo diz isso: vai tu e faz o mesmo. Ele não está a correr bem. E depois abriu outra vez, e o que faz depressa. Ele provavelmente aprendeu a lição de que, de facto, não é boa ideia nós usarmos este livro que nos deve livrar de toda a superstição e de todo o nevoeiro espiritual que há. Este livro, a palavra de Deus, dissipa todas as trevas, dissipa todo o nevoeiro, se nós o soubermos utilizar. E não é desta maneira supersticiosa que se deve usar a Bíblia. Eu disse há umas semanas a brincar que abri a Bíblia. Com quem é que eu devo casar? Abri a Bíblia em Timóteo 4, 2 Timóteo 4, e apontei para o versículo 21 e dizia aqui 4 nomes, eu só conhecia um deles, Eubulo, Pudens, Ilínio e Cláudia, só conhecia a Cláudia, então foi esta a esposa que eu escolhi. Claro que não foi. Isto era a maneira mais triste de escolher uma pessoa. Poderia correr bem, mas poderia correr muito mal, e não é esta a forma. Se Deus deixou a sua palavra para nós, claro que Ele não nos diz claramente: olha, tu, Paulo Daniel, que vais viver no século XX e século XXI, tu vais casar com uma pessoa tal e vais fazer assim, sabe? Não diz. Dá-nos linhas mestras muito claras, e se nós andarmos por elas, depois, com muito maior probabilidade, iremos acertar naquelas questões mais individuais, mais de pormenor nas nossas vidas. Ora bem, então, uma das coisas que temos aqui na Palavra de Deus é: esta é a vontade de Deus, 4:3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. A palavra santificado não quer dizer que é impecável, é separado para Deus. Nós devemos ter noção de que nós somos separados. Devemos viver de uma forma diferente. Não é viver como o presente século mau. Não sermos regulados por esta maneira de pensar. Nós vemos no mundo. A semana passada falava que não é necessariamente viver em pecado notório. Toda a gente diz isto. Não. Percebermos que a nossa vida passa por muito mais, vai muito mais além do que se passa neste mundo. Vai muito para além de desejarmos ter saúde. Não estou a dizer que é mau, mas vai muito para além do desejarmos ter saúde, do desejarmos ter prosperidade financeira, vai muito para além até de termos uma vida amorosa estável, vai muito para além disso. Porque a pessoa que falhou redondamente em todas essas coisas não foi bafejado pela sorte, por assim dizer, foi Paulo. Não teve nenhuma dessas coisas, nem saúde, nem amor, nem dinheiro. Isso é o que o mundo busca. E nós devemos estar muito acima disso, tal como o Senhor Jesus Cristo diz a dada altura: porque todas estas coisas os gentios procuram. E falava ele que comeremos, que beberemos, ou como que nos vestiremos. Estas são as coisas que é natural o querer procurar. Mas nós devemos perceber que a nossa vida vai muito para além disto. O que Deus quer fazer em nós não passa necessariamente por termos estas coisas. Passa, acima de tudo, por sermos edificados na nossa fé, sermos fortalecidos espiritualmente, porque dessa forma nós vamos conseguir ultrapassar as dificuldades que vão surgir, a doença, a instabilidade financeira, eventualmente a instabilidade das relações familiares vai surgir, e se nós estivermos arraigados e percebermos aquilo que Deus pretende fazer em nós, vamos certamente conseguir
de uma forma muito mais fácil, não direi, menos difícil, ultrapassar estas situações. Quando se andarmos aqui a viver com uma mentalidade carnal, uma mentalidade igual à do mundo, vamos ter grandes dificuldades. A nossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição, cada um de vós sabe possuir o seu vaso em santificação e honra. Prostituição, a palavra é porneia, que nós conhecemos palavras que surgem daí, não é? Porneia. Tudo o que é pecado sexual, e o que eu entendo das Escrituras é que a única forma sexual que Deus admite é entre um homem e uma mulher casados. É o que eu entendo. Tudo que vai para além disso é aquilo que a palavra de Deus fala, prostituição. E não devemos cair na mentira que o mundo diz. O mundo é capaz de dizer, o corpo é meu, eu faço o que me apetecer com ele. E algumas pessoas até usam isso para a questão do aborto. Eu tenho direito a fazer o que eu quero no meu corpo. Cuidado. Isto é estar a querer fazer o papel de Deus, de decidir quem vive e quem morre. Mas se nós somos salvos, não podemos pensar desta maneira. Não somos, e vamos ler essa passagem, 1 Coríntios 6, 19, eu vou ler. Ou não sabeis, isto está relacionado até com aquela passagem do nos darmos primeiramente ao Senhor. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se nós usamos o nosso corpo para fins profanos, estamos fora da vontade de Deus. E se calhar não é muito correto da nossa parte esperar que Deus revele a sua vontade a nós, ou que estejamos perto de acertar nas nossas decisões, se nós não obedecemos ao Senhor daquilo que está revelado. Um pouco como eu cheguei a falar na semana passada, de Saul andava mal, e depois procurava saber a vontade de Deus, e Deus não lhe respondia. Mesmo naquele tempo, em que Deus falava audivelmente, ou de uma forma mais direta com as pessoas, Deus não respondia. Quando alguém andava mal, os céus fechavam-se, por assim dizer. Não havia resposta. E quem falha naquilo que Deus diz, faz assim, dificilmente poderá perceber qual é a vontade de Deus. Ou seja, uma pessoa que não quer saber de se entregar a Deus, uma pessoa salva, mas não quer saber de se entregar a Deus, pensa assim, eu quero fazer a minha vida, isto de Deus fica para depois. Alguém que prefere deixar-se levar pelo curso deste mundo. Alguém que não é zeloso no seu trabalho ou nos seus estudos. Alguém que brinca com as questões do sexo. Alguém que, como vamos ler agora, não é agradecido. Temos pena, mas muito dificilmente vai acertar nas outras áreas da sua vida. Está embrenhado num nevoeiro tal que dificilmente vai perceber o que é que Deus pretende para a sua vida. Última passagem que quero ler sobre este assunto, 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Devemos ser agradecidos. Se somos crentes que andam sempre a resmungar com tudo, porque Deus permitiu que isto viesse à minha vida, porque aquele irmão fez-me isto. Se somos resmungões, sabem o que é que me faz lembrar? Faz lembrar a nação de Israel. Que o Senhor tinha acabado de os livrar dos egípcios, tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho, faltou água. O Senhor trouxe-nos aqui para morrer. Isto levou a que a pessoa mais mansa à face da terra, a dada altura, ao fim de muitos anos, a ouvir aquilo, que era, sistematicamente, o Senhor livrava-os. A seguir, vinha uma provação. Quem nos dera estar no Egito, lá tínhamos abundância de comida. Levou a que Moisés, certo dia,
passa a expressão, se passasse, ficasse fora de si e batesse na rocha quando o Senhor tinha dito para falar. Devemos ser agradecidos. O próprio Senhor Jesus Cristo, e podemos ler isso em 1 Coríntios 11, 24, deu graças. Por assim dizer, à sombra da cruz, a poucas horas de ir à cruz, ele sabia o que é que lhe ia acontecer, e tendo dado graças, o partiu, o pão, e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E nós somos murmuradores, ficamos chateados quando a vida não nos corre como nós queremos. É triste. É triste que assim seja. E mesmo Paulo, quando teve aquele naufrágio, chegou à terra e comeu, o que é que ele fez? Deu graças. Não começou lá a resmungar, a barafustar: oh Deus, o que é que isto me aconteceu? Tenho estado sempre a fazer o trabalho que tu me mandaste fazer e tu permites que isto me aconteça. Como é? Nós devemos ser, então, também agradecidos. Então, se nós queremos fazer a vontade de Deus, comecemos por estas coisas, e certamente o Senhor dá-nos alguma liberdade para tomarmos as nossas decisões dentro da sua vontade. Eu não costumo dizer que não há uma coisa específica que eu tenha de fazer para estar dentro da vontade de Deus. Isto pode parecer um pouco estranho, talvez, mas eu creio isso. E já disse isso à Cláudia, não tem problemas nenhuns. Eu acredito que pudesse ser feliz com outra mulher que não a minha. Nem quero pensar como é que será a minha vida com outra mulher que não a minha. Mas creio que poderia ser feliz e ser útil espiritualmente com outra mulher. Não me interessa, mas poderia ser. Não sou daqueles que dizem que Deus tem aquela mulher específica para mim e tem de ser aquela, e se não for aquela, a minha vida vai ser uma desgraça. Não. Creio que Deus nos dá uma certa liberdade, tal como um alvo. Quando nós atiramos uma seta, lá o centro do alvo não tem espaço só para uma seta, tem espaço para várias. E não creio que tenha de ser exatamente aquilo, tenha de ter aquele trabalho, tenha de estudar naquele sítio, tenha de namorar e casar com aquela pessoa, e tenha de fazer isto e aquilo, porque senão estou fora da vontade de Deus. Não creio. Se nós fazemos estas coisas que a Bíblia nos diz para fazermos, o que é que vai acontecer? Muito provavelmente iremos tomar boas decisões nas outras áreas. Isto que eu disse pode-se resumir da seguinte maneira. Alguém pode perguntar: mas essas coisas, como é que me vai ajudar eu obedecer a Deus nessas áreas? Eu respondo com a seguinte pergunta: quem é que está mais perto de acertar na vontade de Deus? Alguém que não obedece a Deus nessas áreas, que Deus revela claramente, ou alguém que obedece a Deus nestas áreas que Deus revela? Penso que a resposta é óbvia. Se eu já obedeço naquelas áreas, muito mais facilmente irei acertar. Um crente grato, santificado e fiel que se deu a si mesmo ao Senhor, ou um que não está no centro da vontade geral de Deus? Quem estará mais perto da vontade de Deus? E é importante, muito importante mesmo, que percebamos, senão vamos andar à deriva, é que nós compreendamos que a vontade geral de Deus para todos os crentes, primeiro para todas as pessoas, é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, não é? Mas, agora, para os crentes, Ele tem uma vontade geral que não difere em nada de uns para os outros, mas que difere da vontade de Deus para a nação de Israel. E se nós confundirmos as duas, vamos andar aqui também à deriva. Vamos ler Atos 22:14. Atos 22:14. E vamos ler aqui o que é que Ananias disse a dada altura a Paulo. Sim. Desculpa. Sim. Acabaste de dizer, por aquilo que eu percebi, que, portanto, a pessoa que tem esse conhecimento da vontade de Deus tem mais
aquele que a pratica. Aquele que pratica. Conhece a prática. Tem mais probabilidades de acertar. Tudo aquilo que nós conhecemos crentes que toda a vida, na nossa opinião, Sim. fizeram a vontade de Deus. E nos restos, nos finais da vida deles, sofreram aquilo que talvez nenhum de nós desejasse sofrer, em termos de doença terminal. Como é que nós conseguimos explicar isto? Eu quero chegar lá. Sim, não é, é daquelas questões difíceis, não é? O apóstolo Paulo é o exemplo acabado disso. Não é? Ele dizia que a vontade de Deus era boa, agradável e perfeita. Mas lá está. E ele estava preso, estava numa situação que se calhar qualquer um de nós dizia, já chega. Se calhar antes que chegasse qualquer adversidade nós já dizíamos, já chega. Um exemplo disso é Marcos. Marcos que andou com Paulo e Barnabé, ainda antes que chegassem as primeiras adversidades, antes daquele apedrejamento de Paulo e tudo mais, ele recuou, ele deu à sola, por assim dizer, não é? Mas o que Paulo percebia, e o que o crente espiritual deve perceber, é que, como eu dizia há pouco, o que Deus quer fazer nas nossas vidas não passa necessariamente por sermos abençoados, entre aspas, com estas questões físicas. Não é fácil. E não está ao alcance de qualquer um. É preciso ter um calibre espiritual e uma percepção, e não é só uma abnegação, olha o que o Senhor quer, olha o que é que eu vou fazer, e conformar-se, não. Perceber que, como Paulo dizia, o seu poder se aperfeiçoou na minha fraqueza. Mas não é uma questão fácil, mas diz. Será que podes afirmar, ou eu posso afirmar, ou nós podemos afirmar, nestas circunstâncias, do exemplo que eu dei, ele está assim e é a vontade de Deus. Achas que eu posso dizer? A vontade de Deus. Percebo a questão. Talvez não. O Senhor não. Dar um exemplo, desculpa lá. Sim. Para podermos perceber Sim. melhor. Eu tenho um filho completamente doente, completamente não sei o quê. Eu, como crente, tenho prazer nisso? Não. Isto é, Deus tem prazer Em ver um filho seu a sofrer, a fazer sofrer. É da tua vontade ver isto? É da vontade de Deus? Eu não. Há coisas que eu não compreendo. E não vou chegar ao ponto, como alguns chegam a dizer, Deus está a castigá-lo por causa disto e daquilo. Que alguns crentes gostam de se pôr a adivinhar. Não entro por aí. Não entro por aí. Não percebo o porquê de certas situações. Mas devemos estar firmes nas Escrituras e só aí é que nós vamos conseguir dar a volta por cima. Agora, porquê é que Deus permite isso? Eu não creio que seja com prazer que eu o faço. Isto são consequências. E essas coisas que acontecem tanto ao descrente como ao crente. É uma consequência de vivermos num mundo que está amaldiçoado pelo pecado. E estas coisas acontecem. Porque é que acontece um crente, uma crente, ter um filho que logo à partida está completamente incapacitado. E depois ainda por cima, nós crentes, temos esta noção de que não devemos tirar a vida, e se calhar mesmo durante a gravidez, se soubermos que há algum problema, ficamos numa situação muito delicada. Porque afirmamos à boca cheia, não é? Que o Senhor é que dá a vida, o Senhor é que pode tirar a vida, e nós não. E depois vemos nos braços com uma criança que nunca vai dar nada, não é? Como é que compreendemos isto? Eu não tenho respostas porque é que o Senhor permite aquilo. É assim, o Senhor permite aquilo tal como permite ao descrente. Nós não podemos, de maneira nenhuma, andar a pregar que nós que somos crentes temos aqui uma proteção especial da parte de Deus. Não há. Isso, aquilo o anjo, muitos gostam de pegar nisto. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. 1000 que irão à tua direita, 10.000 que irão à tua esquerda, mas não estarás atingido. Isso, passa a expressão, são tretas. E
São tretas? Não. É bíblico, mas noutro tempo. Noutro tempo, creio eu, na grande tribulação irá acontecer isso. Mas, nos dias que correm, e nós precisamos de compreender isso, e lá está, a importância de percebermos a diferença entre o que Deus tem para a Igreja e o que Deus tem para a nação de Israel, é importante percebermos isso. Porque muitos, à boca cheia, pregam, o Senhor vai-te dar saúde, o Senhor vai-te dar dinheiro. E aqui as nossas irmãs, se calhar algumas já passaram por lá, em que tinham de dar porque Deus ia abençoar. Deus ia dar saúde, Deus ia dar aquilo. E depois não dava. Corre mal. Exatamente. Ora bem, não é uma resposta fácil. Eu aí gosto de um poema que a dada altura diz: alguros, no fundo da estrada, haverá respostas para as perguntas, mesmo que não os possa ver agora. E nós encontraremos os braços poderosos do Senhor e eles é que detêm as respostas no final da estrada. Há coisas que nós não vamos poder compreender agora. E lá está, pôr-nos a adivinhar, pôr-nos a dizer, o Senhor está a castigar por causa disto. Também não creio. E eu irei chegar lá, mas foi útil. Se calhar não dou resposta, porque não creio que haja uma resposta fácil. Uma resposta é assim e é assado. Não. E uma coisa que eu acho, em relação ao crente, que também para não andarmos aqui, também, lá está, à deriva, não devemos pensar, isto está-me a acontecer porque aconteceu isto. Eu sei de um caso, contaram-me, não posso estar a contar em segunda mão, mas foi algo do género. Um crente tinha um familiar seu, o seu pai, doente, e alguém lhe terá dito, lá está, dos pentecostais, andou a aconselhar-se com pentecostais e ele disse, ele está doente porque há pecado na igreja. Então ele saiu da igreja. E o pai morreu mesmo. Pecado há. E eu até diria, o pai estava doente porque há pecado. Porque o pecado entrou no mundo. O mundo ficou amaldiçoado pelo pecado. Mas agora estar a dizer, olha, ele está doente porque está a acontecer isto. E tens de tirar isto para que depois ele fique bom. Não entramos por aí. Ou imaginem, voltando àquela história da mãe que tem um filho completamente deficiente, completamente dependente. Chega à igreja e os anciãos dizem, irmã, há pecado na sua vida, Deus está a castigá-la. Ou seja, já não chega a dificuldade pela qual ela está a passar, ainda tem de levar mais isto em cima. Pior do que ter de passar por uma situação daquelas e em que ela precisa de forças, encontrar nas Escrituras consolação que só encontramos nas epístolas de Paulo. No restante, Deus lá está, Deus promete curar as enfermidades, o Senhor curou as enfermidades. Eu chego à igreja e ainda ouvi isto. Eu não sei se em relação ao meu sogro, na altura que o Simão teve aquele problema do tumor no cérebro, se calhar se não terá havido alguns que se puseram a adivinhar. Olha, Deus está a castigá-los, eles devem ter feito poucas. Mas nós vemos que as coisas não são assim. Até no tempo da nação de Israel, o salmista Asaf, penso que no Salmo 73, pois era assim, então, eu que sou temente a Deus, acontece-me isto e aquilo, e os outros, ele começa assim, ele começa a dizer, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. E diz, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. E depois ele diz aqui várias coisas, que eles é que prosperam, eu tenho dificuldade, depois chega ao versículo 17 e diz, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi eu o fim deles. É quando nós percebemos pelas Escrituras os propósitos de Deus, é que nós podemos agir de uma forma mais sábia, e nós vamos chegar a ler esta passagem, perceber a sua vontade, sermos cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Toda a sabedoria.
Porque há alguns que só usam metade da sabedoria. Tal como a rainha de Sabá dizia que só tinha ouvido metade. Nem metade tinha ouvido. E há alguns que nem metade da sabedoria das Escrituras conhecem. Porque ignoram, deliberadamente ou por desconhecimento, a vontade de Deus para agora. E a vontade de Deus para os nossos dias, lá está. Não estejam à espera. Claro que eu quero. Eu quero ter saúde. Eu quero ter dinheiro. Eu quero ter uma vida familiar estável e saudável. E se não tivermos? Vamos deitar tudo isto fora? Vamos dizer o cristianismo não serve só por causa disso? Cuidado. Isso é o que fazem alguns. E depois, claro, apostatam da fé. Porquê? Porque a fé que lhes pregaram não está de acordo com as Escrituras. Irmãos, avancei um pouco na hora, mas se quiserem dizer alguma coisa mais, à vontade. Sim. Só não é bem uma pergunta, apenas uma observação. Eu tenho a impressão que muita gente pensa nessa situação de Deus está a castigar. Na minha opinião, vamos buscar aquele exemplo que ele diz, enquanto eu me calei, os meus ossos, Sim. 22. Exatamente. Portanto, isto, traduzindo para o português, entre aspas, enquanto eu não posso ser pecado, era a doença atrás da doença, entre aspas. Sim. E provavelmente. Podem ir por aí. Alguns. O que eu creio em relação a isto é que sempre que Deus castigava, e atenção, Deus castigava por norma os filhinhos. Nós hoje, quem tem filhos adultos, bate-lhes. Se lhes bate, um filho maior de idade é um pouco estranho. Bate-se nos filhos pequeninos para os corrigir. A nação de Israel eram os filhinhos de Deus. Nós somos os filhos adultos. Como é que eu hoje, eu não tenho filhos adultos, mas como é que vocês que têm filhos adultos, como é que castigam os vossos filhos? É pela palavra. E às vezes uma palavra bem dada, na altura certa, até apetece a outra pessoa dizer, olha, preferia aquele que tivesse dado um enxerto de porrada. Doía menos. E Deus hoje castiga-nos e corrige-nos pela palavra. E quando Deus castigava fisicamente o seu povo, havia sempre alguém ali para estabelecer a ligação entre o castigo, entre o que ele tinha feito de mal e o castigo. Por exemplo, o exemplo de David, Natã veio e disse-lhe, não foi? Disse-lhe o que é que ele tinha feito de mal. Saul, quando pecou e foi castigado, Samuel estava ali para dizer, olha, foi isto. E mesmo os coríntios, que sofreram um castigo físico, tinham o apóstolo Paulo para lhes dizer, olha, vocês estão assim por causa disto. E é um exemplo único. E é naquele período em que ainda havia ler as línguas, é um período de uma certa... se permite... Fisicamente Pelo pecado. Por causa do pecado. Mas creio que a única referência que nós temos ali é naquele tal período... pontual. Sim. E tinha o apóstolo Paulo para nos dizer, olha, é por isto. Hoje em dia, nós sofremos e ficamos assim, mas porquê é que isto não está a acontecer? Eu acho que qualquer correção física que Deus possa fazer hoje seria completamente ineficaz. Imaginem eu estar a bater no meu filho. Bater, não lhe sei porquê. Ia servir de correção. Eu não sei. Pode. Sim, eu sei. Qualquer correção física que Deus nos possa dar. Agora eu pergunto, e vamos ficar aqui. Sim. Como é que sabes que foi Deus que Pois, exatamente. Isto ficará para outra ocasião. Ok. Mas vamos então orar e terminar esta parte. Nosso Pai, nós te agradecemos uma vez mais por nos termos juntado aqui, por nos teres dado este desejo de nos reunirmos neste lugar para cantarmos e nos louvor a Ti, para te darmos graças por aquilo que Tu já fizeste nas nossas vidas, fazes e queres continuar a fazer.